Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Café das Sabidonas. Vamos entrando. Estou ajustando aqui as nossas picapes hoje para falarmos aí sobre concentração e pH. Sejam todas muito bem-vindas! Segunda-feira chuvosa aqui nesse Rio Grande do Sul, meus amores. Bom dia, Roberta! Vambora. Deixa eu só ajustar meu coisinha aqui, eu vou precisar dele para falarmos. Bom dia, Paloma. Meninas, vamos entrando. Se você perdeu algum episódio, eu vi que ontem algumas pessoas perguntaram por onde que seria o episódio do Café das Sabidonas. Sempre é aqui. Bom dia, Nath, eu sou maravilhosa. A Nath foi minha colega da faculdade, que saudade. Para quem perdeu algum episódio, os episódios acontecem toda segunda-feira aqui pelo meu Instagram às 7h30, salvo raríssimas exceções em que ele não acontece. Ele sempre acontece pontualmente às 7h30 aqui pelo nosso Insta. Se você perdeu algum episódio, basta você entrar lá no YouTube e digitar Café das Sabidonas, ou também você consegue escutar pelo Spotify. Só digitar Café das Sabidonas que vocês terão acesso lá, tá bom? Bom dia, Eduarda. Vou pedir pro Silvinho colocar aqui para mim nos comentários concentração e pH para que eu consiga fixar aqui o comentário. Estou com duas telas aqui na minha frente para falarmos aí. Deixa eu só ajustar tudo certinho aqui. O Silvinho já escreveu? Não, o Silvinho me abandonou aqui. Alguém escreve para mim aí, então, gente, concentração e pH, para que eu consiga fixar aqui. Se alguém entrar atrasado, já sabe do que estamos falando aí, tá bom? Antes de entrarmos no nosso assunto aqui também, bom dia, Nath. Olha a Nath aqui, ó, no YouTube. Estou assistindo todos paralelo com Fórmula Home Care. Maravilhosa. Inclusive, falando do YouTube para vocês, nós temos episódios exclusivos que estão subindo no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal, vai lá, se inscreve, tá bom? No nosso canal, para você ter acesso a esses conteúdos. Todos os últimos, agora já mais que 6, né? Acho que já estamos fechando aí quase 10 episódios exclusivos sobre o tema peelings, né? Então tem sobre tudo ali, barreira cutânea, nós falamos sobre algumas diferenças de tipos de peelings, ácido salicílico, enfim, tem muito conteúdo para você lá no YouTube sobre o assunto peelings, tá bom? Então só digitar lá para você ter acesso a todos esses outros episódios. Hoje tá chuvoso aqui no Rio Grande do Sul, entendeu? Eu tô com meu cabelo ainda meio molhado e ele tá assim, ó, desse jeitão, entendeu? E é desse jeitão que a gente vai aqui. Antes de entrarmos no nosso assunto sobre concentração e pH, amores, estamos a uma semana do nosso evento de peelings químicos aí que vai acontecer na próxima semana. Se você ainda não se inscreveu, digita eu quero aqui embaixo para você receber todas as informações aí pelo seu direct. Nós estamos preparando algo simplesmente incrível para vocês, com muita prática clínica. Eu acredito muito que, claro, a gente precisa da teoria, porque é através da teoria que a gente tem a nossa base sólida, né? A gente tem um norte para nossa prática clínica, mas o que vai realmente trazer aí resultado para o seu negócio é a sua prática clínica. Então, o nosso evento, ele tá recheado de muita prática clínica para vocês, aplicações aí de peelings químicos para os diferentes tipos de peles, então peles acneicas, peles masculinas, melasma, pele sensível. Então, em todas as aulas nós teremos aí a nossa prática com peelings químicos, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, digita eu quero aqui embaixo para você receber todas as informações aí. Bom dia, Rê, maravilhosa! Para você estar recebendo aí todas as informações pelo seu direct. Eu já liberei alguns presentes exclusivos aí para quem estiver nos grupos de WhatsApp, tá bom? Joyce, maravilhosa, bom dia! Vambora, então, aqui falar sobre concentração e pH. Meninas, eu sei que esse assunto, ele é um assunto um pouco, pode parecer aí um pouco complexo. Inclusive, quando eu estava desenvolvendo esse conteúdo, eu falei pro Silvio assim, Silvio, o que significa, e eu quero que vocês percorram esse caminho junto comigo aqui, né? Esquece a parte da química, esquece tudo que, né, vem para confundir aí. Quando a gente fala sobre concentração, o que vem na cabeça de vocês em relação à concentração? Esquece molécula, esquece química, esquece tudo, né?
Quando a gente fala sobre concentração, nós estamos falando sobre a quantidade de algo em específico, certo? Então, a gente pode ter uma grande quantidade, vamos supor aqui, de, sei lá, pizzas, uma média quantidade de pizzas e uma baixa quantidade de pizzas, né? Quando a gente fala sobre cachorros, a gente pode ter uma alta concentração de cachorros, uma média concentração de cachorros e uma baixa concentração de cachorros. É assim que funcionam nos nossos cosméticos também. Nós podemos ter uma alta concentração de moléculas, um produto super concentrado, nós podemos ter uma média concentração, uma concentração média de moléculas ali, e nós podemos ter uma baixa concentração, certo? Por que isso é importante? Por que saber sobre pH e concentração é importante aí para a nossa prática clínica? Nós temos os nossos, falando sobre especificamente sobre peelings químicos aqui. Nossa, esse meu cabelo não tá dando, hein? Vou pedir pro Silvio trazer meu spray aqui. Não tô dando esses meus cabelos aqui, vou dizer, me traz meu spray. Por que quando nós falamos aí sobre concentração e pH é importante para a nossa prática clínica, gente? Primeiro porque quando a gente fala sobre peelings químicos, nós temos vários fatores aí que influenciam na permeabilidade, desses compostos, né? Então, a gente pode ter aí, o que interfere na permeabilidade? Não dá, eu tô toda... Calma aí, gente. Não dá, gente. Não. Eu acabei de lavar meus cabelos, gente, vocês não estão entendendo. Quem sabe faz ao vivo. Só que, meu Deus, eu saí do banho. Aqui tá chovendo no Rio Grande do Sul e eu tô com os cabelos simplesmente assim, ó. Ui! Ai, gente, sério, não aguento vocês. Mas é que não tava dando, ó, entendeu? Enfim, vambora. Por que saber isso é importante aí pra nossa prática clínica? Quando a gente fala sobre peelings químicos, nós temos aí profundidades de peelings, né? É a chuva, as meninas aqui. Nós temos aí peelings muito superficiais, médios e profundos. Segundo a literatura, nós temos aí vários fatores que influenciam nessa penetração de substâncias. O que pode ser tudo isso, né? Nós temos fatores que influenciam aí em relação ao agente, então nós temos aí concentração, pH, tempo de contato, peso molecular, qual é o tipo de ácido que você está trabalhando, tudo isso influencia na questão de penetração das substâncias, certo? E nós temos também alguns fatores que influenciam nessa penetração de substâncias em relação ao tecido cutâneo. O que, Grazi, que pode influenciar na penetração aí dos peelings, né? Espessura de pele, tipo de pele, estado cutâneo, né? Qual é a disfunção dermatológica especificamente que você está tratando ali. Então, nós temos vários fatores que influenciam nessa questão de penetração de substâncias, certo? E dentre elas, dentre todas essas categorias, nós temos aqui a questão de concentração e pH. Quanto maior a minha concentração, mais moléculas disponíveis eu tenho daquela substância para interagir com o tecido cutâneo, certo? Então, pensem vocês aí, algo com muita concentração. Vamos pegar aqui um ácido glicólico, né? Sei lá, 20%. O que nós temos aqui? Um princípio ativo com alta concentração. Muitas moléculas para interagir aí com o nosso tecido cutâneo, certo? Ok, só que o que determina se todas essas moléculas de fato vão interagir com o tecido é o nosso pH. Então, eu costumo dizer que o nosso pH, ele é o freio do nosso cosmético, né? O nosso pH, ele freia ou ele libera aquela substância para interagir com o nosso tecido cutâneo. E aí, aqui existe uma grande confusão, né? Eu vou trabalhar com uma alta concentração, mas eu vou regular ali o pH. Na verdade, gente, o pH, ele manda praticamente, tá? O pH, ele manda ali na nossa formulação. Porque, vamos supor, você está trabalhando aqui, segundo a literatura, eu acho isso, a gente sempre precisa ter a base da literatura, né? O que dizem aí os estudos, enfim, para que a gente tenha um norte, mas acima de tudo, a gente precisa ter um senso crítico sobre o que de fato nós estamos fazendo, se aquilo realmente faz sentido na prática clínica e se aquilo ali realmente cabe ser feito na nossa prática clínica. Segundo a literatura, nós temos aí que o ácido glicólico, a 20%, ele pode ser utilizado no home care. Olha o perigo. Olha o perigo aqui. O ácido glicólico, a 20%, ele pode ser utilizado no home care. Mas a pergunta aqui não é que concentração esse ácido glicólico ele está. A pergunta aqui é
a quanto esse pH está no home care. Por quê? Se a gente sabe que a gente pode ter peelings aí muito superficiais, então quando a gente fala de peelings muito superficiais, nós estamos falando aí de peelings a nível, né, de extrato core, então ele vai agir muito superficialmente ali na nossa pele. Nós temos peelings superficiais, que eles já interagem com toda a nossa epiderme, né, e eu até, muitas vezes eu discordo desse nome, né, muito superficial e superficial, porque superficial, gente, a gente pode estar aí removendo toda a epiderme. Então, será que ele é tão superficial assim, né? A gente já começa a ter uma ação, mesmo que indireta, nas camadas mais profundas da pele. Mas tudo bem, nós temos aqui, voltando lá no nosso ácido glicólico, né? A 20%. A pergunta é, até separei para vocês aqui, ó. Qual é o pH que está esse camarada para ela realmente estar utilizando ele no skincare? Muitas vezes diariamente. Não faz sentido você estar utilizando um ácido glicólico, por exemplo, a 20%. Vamos supor que ele esteja num pH 4,5. Não, Grazi, mas pH 4,5 nós estamos tendo uma ação superficial aqui. Um ácido glicólico a 20%, um pH 4,5, gente, você já está tendo uma ação de peeling. E aí, quando você aplica isso diariamente no skincare, é diariamente que você está rompendo aquela barreira, trabalhando aquela queratinização ali da pele, né? Lembra que eu já expliquei isso para vocês? O que é a força queratolítica de um ácido e qual é a força lipolítica desse ácido? Então, muitas pessoas utilizam aqui o ácido glicólico como uma força de lipídios, quando na verdade ele tem uma força muito maior queratolítica ali na pele. Lembra que eu já expliquei, ó, queratolítico, né? Quera de queratina, lítico de quebra, então ele quebra, degrada a queratina. Lipolítico, lipo de quê? Gordura, né? Lítico de quebra, ele quebra, degrada gorduras. Então a gente tem ácidos aí, peelings, né? Que eles trabalham mais a questão da queratina e outros que trabalham mais a questão lipolítica da pele. Ambos, todos, se a gente colocar eles assim numa fileirinha, né? Todos eles vão ter uma certa influência ou num ou em outro, né? Ou uma certa. Ambos vão ter aí uma ação significativa nesses dois lados, mas tem alguns que se destacam por terem uma ação maior queratolítica e outros que se destacam por terem uma ação maior lipolítica, certo? Beleza. Então, se eu sei que através de um pH 4,5, e aqui mora o perigo, né? Através de um pH 4,5, eu já estou tendo aí uma ação superficial, né? Já estou tendo uma ação de peeling superficial aí. Por que de acho você vai indicar um produto num pH 4,5 para ser utilizado no skincare? Gente, não faz sentido, a não ser que você esteja trabalhando estrategicamente o skincare dessa paciente, ou seja, esteja atuando aí com esse pH e essa concentração numa máscara de manutenção, num produto levemente renovador aí em peles mais maduras, para que ela utilize 2 vezes na semana. Só que o que acontece aí, né? Grande parte do nosso mercado. A gente tem produtos altamente adstringentes num pH muito baixo, então é só você parar, gente, leva você, primeiro, né, de tudo, isso aqui vocês têm que ter, isso aqui é obrigatório, tá? Para quem trabalha com cosmetologia, para quem trabalha com peelings químicos, isso aqui é obrigatório, isso aqui custa bem baratinho na internet, vem 1 zilhão de fichas aqui dentro, entendeu? E ele vem as marcações aqui do pH. Por que que isso aqui é importante? Gente, não existe hoje você atender uma paciente e não medir o pH dos produtos que ela está utilizando no skincare. Não existe também você trabalhar com peelings químicos e não se certificar qual é o pH do peeling que você está aplicando. Isso aqui é uma segurança para a sua prática clínica e também aí para suas pacientes, obviamente. Se você pegar uma dessas fitinhas aqui e for numa farmácia um dia, tem aqueles sabonetinhos, né, de testers, enfim. Vai lá e mede aqueles pHs para você ver só uma coisa. A grande parte daqueles sabonetes disponíveis aí para vendas, principalmente os para peles acneicas aí, gente, eles têm uma concentração muito baixa. Já em torno aí de 4, 3,5 muitas vezes. E aí o que está acontecendo aqui? Você está tendo uma ação esfoliativa naquele tecido. Você não só está alterando o pH fisiológico, né? Então, o nosso pH ele gira em torno de 4,8, 5,5, a depender aí da região da nossa face. Então, você não só está alterando constantemente esse pH, como você está alterando toda a microbiota residente daquela pele, alterando fatores aí do manto hidrolipídico,
já tendo uma ação queratolítica, já tendo uma ação lipolítica ali naquele tecido diariamente, porque uma coisa é você trabalhar com altas concentrações e pH baixo, dar um estímulo ao tecido para na pele da sua paciente, na sua clínica, dando essa informação de turnover, de renovação na sua clínica. Outra coisa é a paciente estar diariamente dando essa informação para a pele dela, certo? Então, isso é importante. Por mais que a literatura te traga ali, não, a gente pode utilizar o ácido glicólico numa concentração de 20% aqui. Cabe você utilizar um ácido glicólico em uma concentração 20% a nível home care? Para quê? Com que finalidade? Né? Não é mais fácil você, então, trazer essa paciente para dentro do seu consultório, trabalhar de uma forma estrategicamente aí com peelings combinados, né? E trabalhar o skincare dela de uma forma mais estratégica, menos agressiva, menos intensa? Porque de tanto... E aí a gente não percebe por que a gente tem tantas disfunções dermatológicas. Isso aqui é uma coisa que eu sempre trago para vocês, né? Se ácido salicílico, se a gente pensasse... O ácido salicílico, gente, quando eu falo aqui, as pessoas acham que eu sou contra todos os ácidos. Muito pelo contrário, eu amo ácido retinóico, eu amo ácido salicílico, uso muito. Mas o que acontece? Se o ácido salicílico por si só, tá? Ele fosse assim tão bom para a pele, tão bom aí para peles acneicas, ninguém mais teria acne, vocês não concordam? Ninguém mais teria acne. Por quê? Porque ele está em simplesmente todos os produtos cosméticos que nós conhecemos. Todos. Sabonetes, máscaras, tudo, argila, tudo, né? Tudo tem ácido salicílico hoje. Se ele fosse assim tão benéfico para a pele, ninguém mais teria acne. O que está acontecendo aqui? Uso incorreto. Existem maneiras e estratégias certas de você trabalhar com certas concentrações e certos pHs, certo? Voltando lá da nossa concentração e pH, senão eu vou longe aqui com vocês, né? Então, concentração, quantidade de moléculas aí disponíveis, pH é o nosso freio aí da nossa formulação, digamos assim. Quanto maior a sua concentração, mais moléculas ativas você tem ali para interagir com o tecido cutâneo. Mas é o pH que libera ou freia essas substâncias ali na nossa pele. Uma forma fácil de vocês pegarem isso aqui a minha concentração, geralmente, ela acompanha o meu pH ao inverso. Então, por exemplo, se eu tenho uma alta concentração, vai adiantar eu pegar aqui, Grazi, eu quero trabalhar com peeling de ácido glicólico no consultório. Beleza, então para uma ação peeling, a gente precisa que esse ácido glicólico esteja num pH aí de 2,5, 3 mais ou menos. E aí você vai subir a sua concentração, porque esse é o seu objetivo, você quer uma ação peeling com esse princípio ativo, ok? Então você vai subir a sua concentração e vai diminuir o seu pH. Por quê? Quanto menor o meu pH, mais ácido se torna aquele produto, mais ativa ficam aquelas moléculas para interagirem com a pele, certo? Quanto maior o meu pH, menos ativas estarão essas moléculas, mais silenciadas. Lembra que o nosso pH é o nosso freio? Quanto maior é o nosso pH, mais ele está silenciando aquelas moléculas, ele está freando aquelas moléculas. Então, não tem porquê você trabalhar com uma alta concentração num pH alto. Não tem porquê. Vou pegar aqui, de novo, o nosso ácido glicólico a 20%. Num pH 4,5, não tem porquê você fazer isso, né? Você pode simplesmente baixar essa concentração, então pegar esse ácido glicólico a 10%, 15% e trabalhar o pH. Colocar ele num pH 4, colocar ele num pH 3,5, sempre jogar o pH. Gente, quando eu comecei a trabalhar com peelings, e isso, num primeiro momento, a gente olha assim, né? Nossa, que confusão. Concentração, pH, peso molecular, tempo. Meu Deus, chega a dar um nó na nossa cabeça, né? Mas eu sempre me foquei, eu tenho um foco único, né? Foca no pH, entendeu? Se você souber dominar o pH ali, sobre o que quanto mais ácida você pode tornar a sua substância, quanto menos ácida você vai tornar a sua substância, depois que você dominar o pH, você começa a mexer um pouco mais na sua concentração. Então, tem profissionais que nunca atuaram com peelings ou que recém estão iniciando aí com os peelings. Grande parte dos erros que a gente vê no nosso mercado, das intercorrências que a gente vê no nosso mercado, o que acontece? São profissionais que ainda não dominam essa questão de concentração e pH, e aí o que acontece? Querem já colocar uma alta concentração
e não têm domínio sobre o pH daquele produto, queimam a pele do paciente muitas vezes, causam diversas intercorrências ali, porque já querem sentar lá no banquinho, entendeu? Lá na frente, lá no banquinho da frente do ônibus, né? Então, um pé de cada vez aqui, né? Inicia aí com a sua concentração, uma concentração baixa, uma concentração ali de 10 a 15% e mexe no seu pH. Certo? É ele que vai mandar ali sobre a quantidade de moléculas disponíveis, ativas para interagir com esse tecido, certo? Você vai evitar muita intercorrência se você não ficar aí querendo, né, seguir exatamente o que a literatura fala sobre concentrações, principalmente em questões de indicação aí de home care, beleza? Deixa eu ver o que eu coloquei para vocês aqui em relação a isso. Ah, tá, sobre os peelings superficiais ali, ó. Então agora vocês já sabem que concentração, moléculas disponíveis para interagir com o nosso tecido, pH é o freio aí da nossa formulação. Quanto menor o meu pH, mais ativa estarão essas moléculas. Quanto menor o meu pH, mais ativas estarão essas moléculas. E quanto maior o meu pH, mais silenciadas estarão essas moléculas, beleza? A gente pode ter a mesma formulação, tá? Eu até coloquei num exemplo aqui da nossa aula da semana da cosmetologia. Olha, eu já tava lá na cosmetologia personalizada. Semana que vem nós vamos ter aqui o nosso evento sobre peelings químicos e eu coloquei uma aula aqui para vocês sobre isso, as diferenças de formulações, né? Então, nós temos a mesma formulação, as mesmas concentrações, os mesmos princípios ativos. Agora, se eu mexer no pH, eu já estou atuando em diferentes níveis desse tecido cutâneo, certo? Então, o que manda ali? Inclusive, se você ainda não se inscreveu para nossa semana dos peelings químicos aí, digita aqui, eu quero, tá bom? Inclusive, separei uma... Pra semana não, né? Isso aqui é curso, isso aqui já é outro passo lá para vocês. Mas sempre após aí as aulas do mini curso sobre peelings químicos, né? Não é novidade para ninguém que nós vamos aí abrir um curso sobre peelings, diferente de tudo que você já viu aí no nosso mercado, porque para entrarmos com um produto no mercado, a gente realmente precisa quebrar, primeiro de tudo, alguns mitos, né? E trazer algo que ainda não existe no nosso mercado. Então, é por isso que nós estamos entrando aqui, né? Realmente para facilitar a sua prática clínica, te trazer uma outra visão aí dos peelings químicos, tirar o seu medo sobre os peelings, né? Porque aqui a gente sabe que muitas profissionais que iniciam no nosso mercado aí, elas ainda não têm um alto poder de investimento. E através dos peelings químicos, é um grande gap de mercado, é uma grande porta aberta aí, onde você precisa de um baixo investimento para ter um alto retorno financeiro, sabe? Então é uma grande oportunidade aí. Eu estarei compartilhando com vocês, inclusive, estratégias de vendas aí, estratégias de como que você pode entrar de cabeça nesse universo e tendo total domínio e segurança, sabe? O que a gente vê muito, né, é muita informação. Sim, tem informação para tudo que é lado aí, mas o que falta aqui é o gancho do conhecimento, sabe? Você realmente olhar para aquilo ali e entender o que você está fazendo, sabe? Então a gente traz nossas aulas aí com muita didática para vocês, né, para que de fato vocês entendam o que vocês estão fazendo e não tenham medo, né? Dominando realmente todo esse universo, dominando a prática clínica, dominando os conceitos básicos aí. Porque se você tem a base, e isso eu falo sempre, né? Se você tem os princípios básicos, você desenvolve as suas próprias técnicas. Você não precisa de métodos desenhados, você não precisa de um passo a passo, porque você entendeu o conceito, você entendeu a base. Daqui você vai sozinho, entende? Então é isso que nós queremos fazer com você aí nos próximos dias. Digita eu quero aqui, inclusive eu já liberei um e-book, assim, um presentaço para vocês com mais de 40 páginas aí, para dar o start, para você realmente entender que, cara, eles não vieram a passeio, eles não vieram brincar aí, nós respeitamos muito o tempo de vocês e, obviamente, o nosso também. Então, é importante que vocês estejam nos grupos de WhatsApp para receber esses materiais complementares que já foram disponibilizados aí para vocês, tá? Voltando para cá, que daí eu já fui lá pro evento, voltei, mas o que eu queria dizer é que para as alunas aí, do nada um pitch aqui, né? Loucura, mas é isso, gente. Aqui, ó, eu tava falando sobre o curso, por quê, né? Por que nós estamos criando algo diferente para vocês? São muitas nomenclaturas, são conceitos diferentes, tem termos complexos, né? Tem assuntos, sim, complexos. São mais aí de 10 tipos, né? De ácidos, de peelings, enfim.
Tem gente que fala que que um é ácido, não é ácido. Que bagunça é essa? O que que eu Eita, mulher. O que que eu desenvolvi pra vocês, né? Gente, eu desenvolvi, isso é curso, tá? Isso não é pra Semana dos Peelings lá. Semana dos Peelings é outras coisas que eu preparei pra vocês também incríveis, mas isso que eu tô falando aqui é curso. Eu preparei pro curso uma tabela com tudo que vocês podem imaginar, a mais completa que vocês já viram na vida de vocês, tá bom? Nós temos, ó, a concorrência agora vai printar aqui e vai fazer igual, não tem problema, porque ela realmente é a mais completa, deu um trabalho do cão pra fazer isso aqui pra vocês. Mas tá lá, nome do peeling, pH, pK, peso molecular, qual é a força keratolítica, qual é a força lipolítica, quais são os principais mecanismos de ação, se ele tem uma ação umectante e hidratante no tecido e se ele não tem, por quais vias ele ativa isso e por que que é importante eu saber isso? Porque quando você está aplicando um peeling, isso é o que mais a gente vê, né? Para uma pele oleosa, aplica um ácido glicólico. O ácido glicólico, ele tem uma força muito maior keratolítica do que lipolítica. E ele ativa alguns mecanismos, sim, mesmo que indiretos ali, de vias de hidratação e umectação desse tecido. Mas ele não vai estar agindo como deveria ou como poderia, né, nessa ação lipolítica da pele, porque ele tem uma força maior de queratolítico aí, certo? Então, se a gente pega uma pele super oleosa aqui, nós vamos precisar trabalhar com algum outro que tenha aí também uma força um pouco maior lipolítica, certo? Então, é muito comum hoje, e aí a gente vem quebrando uma série, o poder de vasodilatação também tá nessa planilha. Não, vocês não têm... Eu poderia simplesmente pegar essa planilha e vender só a planilha para vocês, entendeu? Porque aqui tá entregue. Mas vamos lá. E por que que isso tudo é importante, né, gente? Porque quando a gente fala sobre concentração e pH, toda essa galera vem junto. Não tem como a gente ignorar uma coisa da outra. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Aí a gente vem para nossa prática clínica. Tô aqui tratando uma pele acneica. E aí, o que mais a gente vê no nosso mercado? Ontem eu vi uma bizarrice que eu fiquei assim, ó, chocada. Mas enfim... A gente vem para nossa prática clínica tratando aí uma pele acneica, beleza? O que os profissionais fazem aí como um preparo pré-peeling? Vamos pegar o peeling de ácido salicílico aqui mesmo, tá? Um preparo de pele aí para aplicação do peeling de ácido salicílico. Primeiro de tudo, né? Higienizam aquela pele com álcool 70. Oh, Deus! Chega a me dar um nervoso, chega a me dar um negócio aqui. Que loucura é essa? Se a gente tem uma cosmetologia tão vasta, se a gente tem uma cosmetologia tão infinita aqui, a gente pode muito bem trabalhar com princípios ativos ali que tenham uma força um pouco maior keratolítica, que tenham ali uma ação bactericida, né? Que consigam higienizar esse tecido de uma forma adequada sem que você use um álcool 70 que está altamente sensibilizando ali aquela pele para o próximo passo do peeling. Não suficiente isso, eles ainda resolvem finalizar essa prática com um Cicaplast, né? Então, assim, show de horrores. Não é porque diz na literatura, né? E aqui é o ponto que eu trago para vocês. Não é porque diz na literatura alguma coisa que você precisa seguir exatamente a risca do que está ali. Você tem que ter o seu senso crítico do que você está fazendo. Como que você me finaliza uma prática de peelings químicos destinado aí para uma pele acneica, que com certeza já é uma pele sensibilizada, altamente inflamada aí, como que você me finaliza uma prática dessas com o Cicaplast, um produto que é altamente oclusivo, que também vai ali contribuir para esse processo de comedogênese aí da pele. Meu Deus do céu, eu não consigo. Eu não consigo, tá? Então, assim, tem coisa, gente, que é absurdo. E aí as pessoas, muitas vezes, o que eu acho que falta aqui é interpretação sobre aquilo que elas estão lendo. Sim, a literatura traz que você pode, sim, finalizar aí Fisiogel, Cicaplast e etc, né? Eu não faço isso, gente, porque eu trabalho com cosmetologia e a cosmetologia simplesmente entrega tudo que a gente precisa para um pós-peeling de qualidade, sem que você obstrua, sem que você oclua aquele tecido, porque ocluir é diferente de selar. A partir do momento que você está ocluindo, o próprio nome já diz, né? Você tamponou aquela pele. Se você está selando, existem princípios ativos aí que você sela essa pele sem esse efeito oclusivo, sem aumentar esse poder alergênico, comedogênico aí da pele, certo?
certo? E muitas vezes o que falta aqui é um poder de interpretação aí dessas literaturas. Por quê? Grande parte desses estudos que falam que pode ser finalizado com o Cicaplast, etc., eles dizem que pode ser, a depender do tipo de pele e estado cutâneo, em peles acneicas, em peles aí que já tem um potencial inflamatório ali, não se finaliza justamente por esse poder comedogênico aí da pele, certo? Então, conceitos, né? Conceitos que as literaturas trazem, coisas que a gente precisa interpretar, coisas que a gente precisa filtrar para passar aqui para vocês. E eu falo muito sobre isso, trago muitas literaturas, muitas referências aí para vocês, porque a gente precisa disso, né, para nossa prática clínica, mas eu trago 100% o senso crítico, né, em cima, obviamente, da prática clínica, porque eu atuo, né, eu aplico peelings aí, aplico cosmetologia, então isso é o que te dá a base sólida aí. Ah, Grazi, preciso eu ler, né, sei lá, 30 literaturas aí, que é o que eu tenho lido semanalmente. Eu não sei se eu estou vivendo ou se eu estou presa dentro desse meu estúdio aqui, gente, loucura, mas vamos lá. Preciso saber de tudo isso, preciso dominar a química de trás para frente. Não, já estou fazendo isso para você, entende? Preciso que você esteja no nosso evento Peeling Experience aí nos próximos dias para que você filtre tudo isso que eu estou passando para você. Já estou fazendo a curadoria aí, né? Agora preciso que você esteja lá conosco para realmente absorver isso de uma forma muito mais prática e muito mais didática, certo? Então, se você ainda não se inscreveu, digita aqui embaixo "eu quero" para ter acesso a todas essas informações aí do nosso curso gratuito online, tá bom? Amor, o que eu vou te entregar semana que vem, e eu falo isso, gente, às vezes as pessoas, né? Gente, eu falo isso primeiro, né? Eu tenho mais de 20 cursos aí durante toda a minha carreira só em peelings químicos, tá bom? E é isso que eu trago para vocês, né? Tem muitos profissionais que a principal função deles ali é bagunçar ainda mais a nossa cabeça, né? Deixar tudo ainda mais complexo, tudo mais confuso, para que você olhe para aquilo e pense assim: nossa, eu realmente não sei nada, eu preciso desse profissional aqui para minha vida, né? E aí você se sente incapaz, você se sente insegura, você não consegue de fato atuar como deveria na sua prática clínica. Por quê? Porque aquele profissional, ele quer mais parecer inteligente do que de fato que você entenda o que ele está passando ali. E comigo é completamente diferente. Eu quero que você entenda, eu não quero que você fique dependendo de mim, não quero que você fique lá presa a nada e nem ninguém, entendeu? Eu te faço entender. Então, existem termos complexos, são assuntos realmente que assim te dão um nó na cabeça, mas eu tenho certeza que comigo você vai aprender. Até porque eu repito, nem que seja 20 vezes até você conseguir. Cara, entendi o que tá aqui, tá? Beleza, deixa eu ver sobre as concentrações aqui. Estávamos lá na nossa formulação, ó. Separei a mesma formulação aqui. Vamos pegar uma formulação, nós estávamos falando, viu? Como a minha mente, ela voa, né? O que nós estávamos falando aqui? Sobre profundidade, tá? Olha aí, ó. Paguei mais de 2.000 em um curso e aqui nessa aula você falou mais do que no curso. Amor, quando eu falo isso pra você é porque eu sei o que eu tô falando, né, gente? A gente trabalha nesse mercado há mais de 10 anos. E mais do que já ter feito mais de 200 cursos livres aí, pós-graduação, minha segunda graduação, eu afirmo uma coisa para vocês. A gente tem um estudo de mercado absurdo. Hoje nós temos uma equipe interna só para estudar comportamento de mercado e mercado. Então, quando eu trago alguma coisa para vocês aqui, não é eu, né? Eu tô tirolamente isso aqui. Não, amor, a gente tem realmente uma certeza e noção do que nós estamos passando para vocês aí, beleza? Voltando aqui. Sobre a nossa concentração. Então, a concentração e o pH são dois de vários fatores aí que influenciam a classificação sobre penetração de substâncias no tecido. Se nós pegarmos, até coloquei para vocês aqui a mesma formulação, ó, coloquei aqui peeling enzimático. Será que eu consigo compartilhar isso aqui para vocês? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo compartilhar isso aqui com vocês. Mas aí eu vou ter que tirar vocês daqui. Será que dá? Vamos tentar? Vamos tentar juntinhas aqui para eu mostrar para vocês? Pera aí, gente. Calma aí, tá? Calma aí, minhas filhas. Oh, Deus, ó. Vamos aqui, ó. Eu tenho a mesma formulação, tá bom? Tenho a mesma formulação de um esfoliante enzimático aqui e eu tenho a mesma formulação de um esfoliante enzimático aqui, beleza? Então, eu sei que o meu pH, ele libera ou ele freia o poder de um ácido. Então, quanto mais baixo o meu pH, especialmente próximo ao meu pK,
mais ele vai penetrar aqui no meu tecido, certo? Quanto mais alto o meu pH, menos ele vai penetrar aí no tecido. Eu posso ter uma formulação aqui, ó, nas concentrações recomendadas dessas substâncias aqui, que são os esfoliantes enzimáticos, e eu tenho ele num pH 5. Se eu tenho ele num pH 5, eu estou tendo uma ação aqui muito superficial no meu tecido, beleza? Ok. Agora, eu posso ter essa mesma formulação aqui, nas mesmas concentrações, porém, num pH 3,5, 4. E aí, o que eu estou tendo aqui, gente? O que eu estou tendo aqui? Já uma ação superficial. Então, ele sai do nível de extrato córneo. Opa! Ai, voltei. Ah, o que eu fiz aqui? Não é possível. Volta. Ai, volta. Ó, me atrapalhei aqui, ó. O que eu estou tendo aqui? Ele sai do nível de extrato córneo e ele já entra num nível superficial, interagindo aqui em boas camadas aí da nossa epiderme. O que mudou aqui? Se eu tenho exatamente a mesma formulação, o pH. Então, o pH, ele está aqui freando a ação da minha substância, enquanto que nessa outra aqui, de novo, ó, enquanto que nessa outra aqui, ele está liberando a ação dessas substâncias para o meu tecido, beleza? Então, o pH, ele libera ou ele freia aí. A mesma formulação que você pode ter atuando a nível superficial, você pode ter ela numa ação mais profunda. Por isso que é tão importante vocês tirarem. Vamos aqui, ó. Me ouvindo? Por isso que é tão importante aí vocês medirem o pH de todo o skincare das pacientes de vocês. Porque muitas vezes elas estão tendo, sim, uma ação ali a nível epidérmico, rompendo barreira de proteção e hidratação, aumentando o processo de vasodilatação. Quando a gente aumenta a vasodilatação, se ela não é controlada, você acaba ali ativando toda uma cascata inflamatória naquele tecido, né? Rompimento de barreira, perda de água transepidérmica, liberação de mediadores pró-inflamatórios. Nossa, favorece aí a permeabilidade do tecido, inclusive para agentes nocivos, né? Então, é uma bagunça gigantesca nesse home care. A pergunta é, precisa disso no home care? Diariamente é o que mais a gente vê. Eu aposto com você hoje, segunda-feira, tá? Hoje, segunda-feira, na sexta-feira, eu quero na minha mesa, aqui no meu direct, os skincare das pacientes de vocês com as fitas de pH. Vocês vão começar a medir esse pH e vocês vão ver que as pacientes, elas mesmas, estão piorando esse quadro inflamatório delas, seja de acne, seja de dermatite, rosácea, melasma também, pelo uso incorreto de skincare, usando produtos aí, além de serem muito adstringentes, com um pH muito ácido, tendo esse efeito de renovação diariamente na pele. Uma vez, gente, eu sempre costumo dizer, né, a nossa pele, gente, ela é uma criança aí de 5 anos, né? Vamos supor assim, quando você fala alguma coisa para uma criança de 5 anos, você precisa dar o tempo daquela criança assimilar a informação que ela recebeu, né? Para que ela consiga executar aquilo que você está solicitando. Não é você ficar gritando o tempo inteiro, né? Às vezes dá vontade de pegar a criança, sacudir pelos bracinhos e gritar, né? Mas você precisa dar a informação, esperar aquela criança assimilar a informação, para que então ela execute o que você está falando. Não é assim? Isso que eu nem tenho filho, né? Mas eu vejo pela minha afilhada. A pele é a mesma coisa, gente. Você vai dar informação para a pele. Você precisa esperar essa pele realmente reagir da forma como você precisa. Não é todo dia você ir ali e dar uma nova informação para a pele. Então, se você está usando um produto com um pH que você já sabe que ele tem uma ação mais ácida, uma ação mais profunda nesse tecido, você precisa deixar essa pele responder no tempo dela, certo? Muito boa analogia. Mas é isso, gente. Não adianta você ficar toda hora dando um tipo de informação para a pele. Não, informa. Olha, eu estou aqui trabalhando com um agente peeling, um esfoliante enzimático, eu já quero ter uma ação queratolítica, uma ação lipolítica aqui nesse tecido, beleza? A pele, ela vai dizer, beleza, agora me dá uns dias para eu conseguir te entregar o que você me pediu aqui. Não adianta você usar um esfoliante hoje, um esfoliante amanhã e depois o tempo inteiro. E é assim com peelings químicos. Tem pessoas que estão fazendo peelings diariamente na pele e não se fragam disso, entende? Então estão trabalhando, mas é da indústria, esse produto aqui ele é da indústria, mas qual é a concentração?
Qual é o pH que está esse produto? Você tirou? Porque muitas vezes a paciente ela está usando uma vitamina C o ácido ascórbico mesmo, né? Então a gente sabe que hoje a gente tem vários tipos de vitamina C aí no nosso mercado. Gente, não posso me atrasar, que horas são? Tá 8, 9. A gente tem vários tipos de vitamina C derivadas aí, mas muitas vezes essa paciente ela está utilizando aí o ácido ascórbico numa concentração de 10, 15, 20% num pH 3,5, 4 diariamente. Ela tá fazendo um peeling, ela tá dando uma informação diariamente para a pele dela. Gente, isso não é certo, não é correto. Isso a longo prazo ali destrói uma pele. Por isso que a gente pega tanta acne cosmética, tanta sensibilidade, tanta dermatite, tanta rosácea aí no nosso mercado. Não à toa essas crescentes de disfunções dermatológicas aí. É só vocês darem o Google, a quantidade de disfunções dermatológicas, a crescente dessas disfunções, principalmente em peles mais novas, porque daí a gente tem a influência total aqui da internet, né? Uma grande parte de responsabilidade de influencers aí também, né? Que acabam incentivando de uma forma errada, muitas vezes, as pessoas utilizarem esses produtos, crianças, né? Muitos produtos aí com alto poder alergênico, disruptores. E aqui a gente entra em outros paralelos, né? Mas muito por isso, né? Se vocês derem um Google do porquê tantas disfunções, a crescente de tantas disfunções dermatológicas, vocês vão ver aí que um dos primeiros fatores estão pelo uso incorreto de produtos cosméticos no skincare. E quando eu falo todo produto cosmético, ele é um produto químico, as pessoas, ai, né? Nossa, tá exagerando. Não é um produto químico real, tem química ali dentro. E essa química, ela está interagindo, obviamente, com todo o nosso organismo. Então, a gente precisa saber, primeiro de tudo, sobre pele, né? E depois, obviamente, dominar essa questão aí dos produtos, certo? pH. Buenas, o que mais que nós colocamos aqui? Então, a gente pode ter o mesmo produto, pHs diferentes, interagindo aí ou muito superficial ou superficialmente. Então, ponto de alerta. Por isso que saber o pH. Pegou um produto lá, Grazi, não sei medir o pH. Vamos aprender aqui agora, ó, juntinhas. Fita de pH, tá bom? Fita de pH, ó, fita de pH, já ensinei isso aqui, gente, 1 zilhão de vezes pra vocês aqui, né? Isso aqui nem chega a ser novidade assim, mas tem gente que ainda não trabalha ou que ainda não atua, então a gente vai fazer juntinhas aqui, tá? Ó, fitinha de pH, vai molhar a substância ali, tá bom? Ó, esse aqui é um sabonetinho, tá? Vai molhar a substância, vai dar uns minutinhos aqui, e aí você vai ter o pH aqui. Você vai pegar a sua caixinha e vai ver qual é o pH dessa substância aqui. Esse meu aqui, por exemplo, deixa ele secar mais um pouquinho. Deixa ele secar, precisa de um minutinho aqui para secar, tá? E aí você vai medir o pH para ver, certo? Pegou o skincare da sua paciente, viu que ela tem ali de 2 a 3 produtos, um produto para mim já é o suficiente, mas ela tem de 2 a 3 produtos ali com um pH altamente ácido, né? Ou seja, longe do pH fisiológico. O que você vai fazer? Pedir para ela jogar fora aqueles produtos? Não, né? Não tem coisa mais feia aí que você pedir para a paciente jogar produto na lata do lixo. Não, ela comprou, ela investiu naquele produto. O que você vai fazer? Realocar esses produtos de uma forma mais estratégica no skincare dela aí. Olha, esse sabonete ele já tá tendo uma ação. Esse meu aqui é um pHzinho 13,5, ó, tá secando aqui ainda para vocês verem, ó. Maravilha, tá? E aí, o que é com todos os produtos eu tiro o pH? Gente, desde que eu... Sabe por quê? Sabe por que eu faço isso aqui? Antes de voltar no skincare da paciente lá, a minha primeira intercorrência, coitado do Silvio, né, gente? Tudo que eu aprendo, eu aplico no Silvio. Seja de parte teórica, tudo eu trago pro Silvio, né? Lá atrás, gente, na minha primeira clínica, em 2015, o Silvio ele tem um fototipo alto, ele tem uma pele espessa, ele tem uma pele lipídica. E eu fui aplicar um peeling nele por erro meu. Eu não medi esse pH desse peeling quando eu recebi da farmácia, né? Eu tinha pedido ali num pH 3, a farmácia simplesmente me mandou num pH 1,5, 2. Então pensa vocês, de um pH 3 para um pH 1,5, 2, num fototipo alto, numa pele lipídica. Simplesmente estrago, né? Quando permeou aquele peeling, eu lembro dele ter falado assim, nossa, tá ardendo. Aí eu, não, mas é rapidinho, já vai passar. Ele, não, mas tá ardendo muito. E aí levantou o frouxo. E aí quando levantou o frouxo, aquele desespero, né? Claro que eu sabia, claro que eu sabia exatamente o que fazer a partir dali. Ele não ficou com nenhuma cicatriz, não ficou com absolutamente nada. Eu tratei ali na mesma hora.
Mas qual é o ponto de alerta aqui? Depois disso, eu nunca mais recebi um produto sequer e não tirei o pH dele. Eu tiro de absolutamente tudo. Parou na minha frente o produto, tô medindo o pH. Não me interessa se ele é da indústria, se ele é manipulado, se a paciente trouxe da China, da feirinha, não me interessa. Eu vou tirar o pH daquele produto, porque isso é a nossa... Lembra o que é o pH? Ele é o nosso freio de segurança, tá bom? Se você sabe dominar isso, se você sabe identificar isso, você vai evitar muito problema aí na sua prática clínica e também no skincare da sua paciente. Voltando pro skincare da nossa paciente. Você foi lá e mediu o pH desses produtinhos, tá bom? E aí você viu que essa paciente, ela tem lá de 2 a 3 produtos extremamente ácidos ali naquele skincare. O que você vai fazer? Distribuir eles de uma forma mais estratégica. Então, se ela tem um sabonete, por exemplo, já muito ácido ali, né, num pH 3,5, 4 muitas vezes, você vai pedir para ela estar utilizando esse sabonete uma vez na semana, né? Dividir com o marido que provavelmente tem uma pele um pouco mais espessa. Ah, Grazi, ela tá usando um despigmentante renovador aqui, o que é muito comum. Diariamente, gente, pelo amor de Deus, despigmentantes, renovadores diariamente no skincare não se utiliza, você está aumentando o poder de vasodilatação, o poder inflamatório dessa pele. Você precisa reidratar, repor barreira e usar desses despigmentantes clareadores de uma forma estratégica no seu skincare, certo? Colocando ali para ser utilizado 1, 2 vezes, quando muito, muitas vezes apenas pontual, só nas cicatrizes ou só nas hipercromias, entende? Então, existem estratégias. Claro que é impossível eu passar isso para você em apenas um café, um episódio, não à toa aí que nós já temos mais de 50 episódios aí do Café das Sabidonas. E não à toa, né, que os cursos aí já têm uma bagagem muito robusta em relação à cosmetologia, em relação aí às disfunções, em relação à fisiologia da pele, porque a gente precisa disso para nossa prática clínica aí, beleza? Inclusive, deixa eu ver o que vocês estão aqui, Quando manda manipular, pode pedir, claro, né? Quando você está desenvolvendo um produto magistral, seja um produto cosmético ou desenvolvendo aí um blend de peelings, né? Você sempre vai sinalizar o pH que você quer daquela formulação. Então, por exemplo, né? Aqui eu tenho um blend de peelings aqui, certo? Onde esse pH que eu estou trabalhando aqui, ele é de 13,5. Grande parte dos meus blends de peelings, gente, eles de consultório, tá bom? Eles têm tanto os meus sabonetes quanto os peelings aí nessa faixa, 13,5. Salvo exceção aí do ácido pirúvico, né? Que a gente já trabalha aí com o pH dele 1,5 numa concentração de 40%. Então depende, mas a grande parte dos meus peelings eles têm já esse pH para efeito peeling. Poxa, é isso que eu quero na pele da paciente. Então eu vou estar fazendo. Quem que não pode utilizar isso? A paciente em casa, no home care, no skincare diariamente. Posso estar trabalhando com um pH levemente ácido no skincare? Claro que sim. Trato peles de todo o Brasil aí com diferentes produtos, né? E sempre mexo um pouquinho no pH. Mas não um pH extremamente ácido, onde a paciente pode simplesmente esfolar, cair a cara dela se ela utilizar de uma forma incorreta aí no skincare, certo? Buenas, onde que nós estávamos mesmo que eu estava falando pra vocês? Já também perdi. Ah, tá. Sobre a nossa próxima semana aí do nosso evento sobre peelings químicos, essa semana, se eu não me engano, tá? Eu já preparei muitos materiais aí pra vocês. Tá lindo, tá lindo. Vocês não têm noção. Eu tô muito feliz porque dá muito trabalho isso, tá, gente? Nós estamos há bons meses aí desenvolvendo muitas coisas pra vocês. E eu acho que o material que nós vamos trazer aqui, tanto na semana, né, dos peelings químicos aí, quanto para dentro do curso dos peelings, é um material muito robusto. Então, a gente realmente eu faço uma curadoria para vocês, né, do que há de melhor e mais atualizado em questão de literatura. Não tem uma aula sequer que eu não traga para vocês um embasamento científico daquilo que nós estamos falando, porque como eu disse, é isso que vai nos dar o norte. Mas mais do que isso, trazer o nosso senso crítico e também a experiência da prática clínica, né? Então, estou aqui há mais de 10 anos aí atuando com esse mercado para vocês e quero que, principalmente, né, vocês aprendam aí com os meus erros, mas dominem esse mercado com todos os meus acertos aí. Existe uma oportunidade gigantesca nesse mercado para vocês, se vocês souberem trabalhar da forma correta. Esses tempos eu compartilhei aqui nos stories, né, uma aluna que recuperou a pele de uma paciente de queimadura. Ela não é a primeira. O que mais nós temos aí são alunas, né, que recuperam peles de pacientes queimados do rosto, da coxa, da barriga, do braço, de todos os lugares, porque são profissionais
altamente treinadas. E eu bato muito no peito para falar isso, porque não é qualquer profissional que sabe tratar uma queimadura e não deixar nenhuma cicatriz naquele tecido. E todas as minhas alunas aí, elas têm total domínio disso. E esse domínio é o quê? Se uma pessoa ela sabe tratar queimadura, gente, ela sabe tratar qualquer disfunção dermatológica, tá entendendo? E é isso que eu ensino, né? Porque o que existe aqui? Existe o domínio da fisiologia, existe o domínio dos pilares básicos aí da nossa área. Se você sabe tratar uma queimadura, amor, você sabe fazer qualquer coisa nessa pele. Você sabe brincar, deitar e rolar. Tá? Então essa é uma das primeiras coisas que eu passo para vocês, para que vocês tenham segurança. O que vai trazer segurança para a sua prática clínica. Tá sem som, jura? Que eu tô aqui falando todo esse tempo e vocês não estão me ouvindo? Mentira! Não é possível. Não, tá de brincadeira. Não pode, Cláudia. Ah, hã? Ah, tá. Meu Deus. Eu falei assim, não é possível que tem quase 100 pessoas aqui me ouvindo falar no mudo. Que loucura é essa? Mas vamos lá, né? Onde nós estávamos aqui. Então é isso, né? O que vai trazer segurança aí para sua prática clínica? Você dominar esses pilares básicos. Não esperem de mim e não esperem mesmo. Eu acho que vocês que me seguem aqui há mais tempo, né? Vocês já me conhecem, já sabem como que eu trago esses conceitos aí para vocês, né? Não esperem de mim uma coisa, esperem muita coisa didática, coisas mastigadas, podem esperar formulações completas, né? Eu vou passar para vocês protocolos aí completos do início ao fim, mas não esperem de mim um passo a passo único, um método, alguma coisa, tipo assim, você vai pegar isso aqui e vai sair aplicando. Gente, isso não funciona. E isso você vai se estripar ali na frente, tá bom? E eu explico o porquê, bom, nessa aula aqui acho que vocês já puderam entender sobre isso, né? Mas eu explico muito sobre isso e vou falar muito sobre isso na nossa semana dos peelings aí também, tá? O que vai trazer segurança para sua prática clínica é realmente você dominar a fisiologia e entender esses conceitos básicos que eu passei para vocês aqui, que não é um bicho de 7 cabeças, né? E eu sempre faço o Silvio, imagina, o Silvio ele vem lá, gente, do mercado financeiro, né? Ele entende muito de muita coisa, porque ele convive comigo aí também há mais de 10 anos, né? Então ele me vê falar muita coisa, mas eu sempre falo isso pro Silvio, né? Olha, eu vou te explicar uma coisa e eu quero ver se tu entende. E aí eu explico para ele, ele assim, não entendi, então vamos de novo. E aí eu explico até com que ele entenda. A maneira como ele entende é como eu passo para vocês, entende? Porque se ele entendeu, vocês têm que entender. Então isso é trazer a didática aí para vocês, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, ó. Eu coloquei mais um exemplo aqui do nosso ácido pirúvico, tá? Que horas são, gente? Não posso me atrasar. Tenho 10 minutinhos aqui com vocês, tá? O ácido pirúvico, tá? Em muitas literaturas, eu sou fã do nosso piruviquinho, né? Quem sabe aí, muita gente já aplicou o nosso piruviquinho nas aulas práticas aí. Eu amo o resultado que se pilina na pele. Ainda mais quando a gente traz a combinatividade dele ali com a glucovitamina C, Realagen. Meu Deus, eu sou simplesmente apaixonada. Mas o que acontece aqui, né? Muitas literaturas vocês vão encontrar aí que o ácido pirúvico ele já tem uma ação média no tecido, né? Quando, na verdade, o que controla isso é justamente aí a concentração e o pH do nosso pirúvico, certo? Então, você pode trabalhar com esse ácido pirúvico aí a 40%, né? Num pH 3 para ter uma ação mais superficial. Se você já domina esse... Vocês dão risada, né? Se você já domina aí esse mercado, já domina os peelings aí, já tá num nível médio, intermediário, né? Avançado, você já consegue trabalhar, aumentar um pouquinho essa concentração e diminuir um pouco mais esse pH. Então, é tudo domínio sobre concentração e pH. É aquilo que eu falo, né? E o mais legal, incrível de tudo, do que eu estou construindo para vocês aqui, o piruviquinho não é assim tão fácil, né? Ela colocou que ela tem dificuldade em achar o piruvico na minha cidade. Ô, gente, você sabe, eu falo tanto piruviquinho que daí, às vezes, agora a gente tem alguns cortes de algumas aulas ao vivo aí que eu dei pra vocês. E, mulher do céu, nenhum corte fica decente, porque em praticamente todos os cortes eu falo piruviquinho. Vocês acreditam? Mas que barbaridade. Enfim, vamos lá. Então, o que a gente precisa trazer aqui, né? Sempre sobre a concentração e o pH dele é o que vai determinar. O mais legal de tudo que eu faço pra vocês e que eu vou fazer
tanto na semana dos peelings químicos aí do nosso evento de Peeling Experience, quanto no curso de peelings mesmo, eu trago ali para vocês do básico ao avançado. Então assim, Grazi, nunca trabalhei com peelings, né? Não tenho prática clínica, nunca atendi ninguém. Não tem problema, vamos daqui, ó. Vai daqui, vai dessa concentração, vai desse pH, ok? Beleza. Grazi, já tô num nível intermediário, tô aqui aperfeiçoando técnicas, né? Já consigo brincar um pouco mais com o tecido, já, né? Já tenho domínio do que eu estou fazendo aí. Beleza, então você vai dessa concentração para esse pH, beleza? Grazi, já tô num nível avançado, né? Daqui eu deito e rolo, sei fazer de trás para frente, de olhos fechados, botou na minha mesa aqui, eu sei, domino total isso aqui. Então, a gente já começa a brincar um pouco, brincar, né? Deixa eu colocar entre aspas aqui, brincar um pouco mais com as concentrações e com os pHs aí, certo? Então, ele é do básico, tanto o nosso evento sobre peelings quanto o curso, tá? Do básico ao avançado para vocês aí. E principalmente, né, com uma enxurrada, mas uma enxurrada real, não esperem menos de mim, tá? De formulações, de composições aí, porque aqui a gente domina a cosmetologia, além, né, dos peelings, a gente tem a nossa base sólida aí da cosmetologia. E isso aqui ninguém nos tira, né? Uma vez que a gente tem a cosmetologia, a gente tem tudo. Então isso aqui engrandece demais aí as nossas formulações, tá? Buenas! Inclusive, falando sobre cosmetologia para vocês, é justamente essa formulação que tá na minha tela aqui, que eu tava falando para vocês do ácido pirúvico, né? Então aqui, ó, se você pegar as literaturas aí falando do ácido piruviquinho e pelinha, e aí um dia eu tava falando pelinha, eu tenho umas nomenclaturas que olha só Jesus. E aí eu falando pelinha e alguém soltou lá, ai, não é pelinha, é pelezinha. Eu falei assim, já a pele é minha, tá bom? Eu que tô fazendo a prática clínica aqui, essa pele é minha, então eu vou falar assim. Enfim, vamos lá. Muitas literaturas do ácido pirúvico, gente, eles trazem ali o ácido pirúvico, só ele, né? No etanol, né, que é de estabilidade dele ali. Então, vão trazer aqui, ó, o ácido pirúvico, por exemplo, 40% etanol, né, 30 ml ali num pH 1,5. E aí, quando a gente tem a cosmetologia aqui no nosso ouvidinho, né, quando a gente tem aquela coisinha, a gente pensa assim, tá, beleza, eu tenho ácido pirúvico, 1,5. Mas e se eu quiser daqui a pouco aumentar um pouquinho esse pH, né, pra trabalhar ali numa faixa total ali de segurança, nesses mesmos 40%, o que é que eu posso adicionar aqui nessa formulação para favorecer essa permeabilidade aí do ácido pirúvico ainda com segurança? E aí foi que eu desenvolvi aqui com o propileno glicol, né? Então a gente coloca o ácido pirúvico com o propileno glicol para favorecer um pouco mais essa permeabilidade ainda nessa faixa de segurança, claro, sempre controlando também o pH aí, beleza? Isso é a cosmetologia, né, amor? Isso a gente ama. Buenas, coloquei aqui então as formas seguras de trabalhar iniciantes aí, né, pra vocês terem. Que horas são aqui, meus amores? Preciso, ó, vou passar isso aqui e a gente encerra, senão eu fico conversando com vocês até amanhã, tá? Ó, classificação então da profundidade, concentração e pH para iniciantes, tá bom? Ó, piruviquinho, pelinha, coisinha, Anne. É isso aí. É isso aí, para iniciantes, tá bom? Você vai começar aí, ó, numa concentração até 10%. Gente, numa concentração até 10%, num pH 4,5, 5 aí, para iniciantes, é uma faixa 100% segura. Daqui você não precisa ter medo nenhum. Você só vai causar um estrago na pele, meu Deus, se você fugir disso aqui. Tá? Agora, se você está iniciando, vai numa concentração de até 10%, pH 4,5, 5 aí, meu Deus, você deita e rola, tá bom? Depois que você já estiver pego um pouco mais de prática aí, já estiver atendido, né? Você passa para a segunda fase, que é o nível intermediário aí, tá? Aí aqui, claro, né? Concentrações igual ou maior aí que 10%, pHs aí de 3, 3,5, 4, né? Então aqui a gente começa a brincar, vamos colocar entre aspas aqui um pouco mais aí com os peelings. A gente já tem domínio sobre o tecido cutâneo, mais do que ter domínio sobre o tecido cutâneo, a gente sabe o que fazer no pós, que é o grande segredo de tudo aqui, né? Então saber controlar essa pele aí no pós. E aí, claro, para quem já tá num nível avançado, né? Concentrações maiores aí que 30, 40%, e aí começam a brincar um pouco mais com esse pH 1,5, 2,5 aí, tá bom? Estou iniciando agora na estética. Você acha que para eu entender bem sobre peeling eu preciso me especializar em cosmetologia? Cosmetologia, peeling é cosmetologia, né? Para você se especializar bem em peelings, você precisa digitar eu quero aqui embaixo para que você esteja presente no nosso evento sobre peelings que vai acontecer na próxima semana. Se você quer se especializar em peeling, se você quer realmente olhar para isso e dizer assim, cara, eu sei disso aqui ou eu preciso disso aqui, você precisa digitar eu quero aqui embaixo, tá bom? Nós estaremos falando muito
só sobre peelings químicos aí na próxima semana, com muita prática clínica, tá? Então é isso. Digita aí eu quero aqui, mas aí precisa ser sem emoji, sem nada. Só coloca aí eu quero aqui embaixo, tá? Que você vai estar recebendo todas essas informações aí. Então é isso. Iniciantes, concentrações aí seguras, né? Vocês vão perceber que eu, Grazi, tem profissionais, gente, que... Tem profissionais de tudo que é tipo, né? Eu garanto que aqui, imagina, quase 100 pessoas assistindo aí. Tem profissionais que são mais controladas, né? Tem profissionais que têm o pé um pouco mais no freio aí, trabalham mais numa faixa de segurança, são mais cautelosas. E tem profissionais que são mais arrojadas, entendeu? Que elas vão lá e elas gostam de 880, né? Vão lá e arriscam tudo mesmo. Então tem vários tipos de profissionais. E para isso, gente, tem infinitas formas de trabalhar com os peelings químicos aí. O que vai determinar é realmente a sua segurança, a sua prática clínica, o quanto tempo você atua e principalmente se você sabe trabalhar esse pós. Grazi, por mais que eu, né, Grazi, seja uma profissional mais pé no freio, né, eu sempre trabalho numa faixa grande de segurança aí, mas daqui a pouco você vai assim, não, Grazi, daqui eu vou e eu sei dominar o que vai acontecer ali na frente. Então, beleza, vamos junto, entendeu? Mas você tem como trabalhar numa faixa de segurança absurda aí com os peelings químicos, tá bom? Buenas, ó, meus cachorros aqui agora eles deram um show aqui. Amores, preciso sair urgente, porque eu tenho um compromisso agora pela manhã. Tá entregue aqui pra você, digita eu quero aqui embaixo pra você receber os nossos materiais complementares aí da nossa semana dos peelings químicos, tá bom? Que vai acontecer aí nos próximos dias. As nossas aulas acontecerão pontualmente às 20 horas e é importante que vocês estejam nos grupos de WhatsApp para que vocês recebam todos os materiais complementares e também o link das nossas aulas aí. As nossas aulas serão fechadas, não serão aqui pelo Instagram, tá bom? As nossas aulas serão fechadas e exclusivas somente para quem se inscrever no evento. Então você precisa se inscrever, responde lá a pesquisa que nós colocamos para que você entre nos grupos de WhatsApp e tenha acesso a tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? No mais, vambora, que vocês tenham uma excelente semana abençoada, que os bons anjos aí coloquem a mão grandiosamente no negócio de vocês, iluminando, protegendo e abençoando cada passo, cada escolha de vocês, que todas as portas aí da prosperidade, da sabedoria sejam abertas para vocês neste exato momento, que o nome de vocês estejam entre os nomes mais relevantes aí da nossa área e que cada vez mais você possa aumentar o seu nível de consciência em cima daquilo que realmente vai fazer diferença aí na sua carreira, tá bom? Amores, amo vocês, amo estar aqui, ficaria até amanhã conversando com vocês aqui, mas eu preciso sair, tá bom? Espero vocês então na nossa semana dos peelings químicos aí no evento Peeling Experience na próxima semana. E se tudo der certo, essa semana eu apareço mais um diazinho por aqui com vocês, tá bom? Beijo, amo!